Computador. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa mais uma edição do Conversa com o Especialista, inclusive é a primeira edição de 2026, e a gente começa essa sessão com uma convidada para lá de especial, que é a Patrícia Chagas. Ela é CEO da Núcleo Associação. Vai falar sobre um tema extremamente importante que é aprendendo a aprender. Vai falar um pouco sobre aprendizagem contínua, vai falar um pouco sobre o quanto é importante nós termos a consciência de que a gente nunca para de estudar. Inclusive, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem conteúdo para estudar, e é isso que move a vida. Então, quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer demais a presença da Patrícia, também do Tiago, que também faz parte da Núclea, que também está junto conosco aqui hoje. Quero dar uma notícia para vocês. Então, essa sessão ela está sendo gravada, ela vai ser postada no YouTube, nas redes sociais, e divulguem assim que forem postadas, estiver disponíveis para vocês, tá? Informação importante. Aqui no menu embaixo existe um botão chamado que tá, em inglês, né? Q&A, né? Que é perguntas e respostas. Utilizem esse botão. Vocês podem colocar perguntas para Patrícia durante toda a apresentação. Se vocês quiserem fazer comentários no chat e fazer perguntas no chat também, é super bem-vindo. Inclusive, o que torna a apresentação mais bacana e mais divertida para quem está apresentando e para quem está assistindo? É a interação de vocês. Então, participem, mandem perguntas, façam observações, reajam. Ah, sim, tem um botãozinho de reação aqui que eu acho o mais bacana de toda a vida. Ó, eu estou reagindo aqui, olha. Então, toda vez que vocês tiverem alguma sensação, reajam, entendeu? Sabe? Gostou de algum ponto? Reage, manda coraçãozinho, manda okzinho. Aê, tá todo mundo reagindo. Gente, já gostei de vocês já. Tá todo mundo reagindo, eu nem sei pedir, vocês já começaram a reagir. Então, isso é muito bom, tá? Então, essas reações também alimentam quem está apresentando, porque a gente sabe que vocês estão aqui conosco. Então, reajam, perguntem, escrevam no chat, perguntas no chat, utilizem o botão Q&A também, que é QIA, porque esse é um botão que a gente utiliza também para poder mensurar a apresentação, a participação de vocês. Então é isso, ok? Eu sou o Jefferson, eu sou Master Trainer da Fundação Adjuane, eu sou responsável pela formação e acompanhamento dos facilitadores da Fundação Adjuane e também responsável por esse evento aqui, ok? Bom, é isso. Patrícia, seja bem-vinda ao Conversa com o Especialista, ao primeiro Conversa com o Especialista do ano de 2026. Estamos para lá de honrados de ter você aqui conosco, falando de um tema super bacana e um tema super atual. E deixo para você disponível esse espaço para que você traga mais conhecimento para nós, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Jefferson. Muito legal estar aqui com vocês. A gente poder bater um papo aí na véspera do feriado. Agradeço quem está aqui. Que seja uma conversa assim agradável, que a gente consiga trocar. Eu quero assim, o que eu pensei aqui para essa nossa conversa hoje, tá? Eu trouxe algumas ideias aqui com perguntas para vocês irem respondendo no chat e a gente poder ter essa troca mesmo. E depois, no final, a gente pode fazer um papo aberto aí, sem seguir esse roteiro que eu trouxe para vocês. Eu pensei aqui em trazer, assim, a ideia é, eu quero entender um pouco, então eu quero abrir aqui, conhecer um pouco do que vocês querem aqui para esse nosso papo hoje, para eu poder direcionar a maneira como eu vou falar, tá? Mas vou começar me apresentando, né? Acho que o Jefferson pediu aqui para eu falar um pouco de mim. Eu tenho uma jornada aqui dentro de aprendizagem. Eu já trabalho com educação corporativa, né? Aprendizagem há 25 anos. Eu comecei trabalhando, né? Eu me formei em cinema, então eu venho de comunicação e eu comecei a trabalhar. Naturalmente, eu entrei na área de treinamento, eu fazia roteiros. Então, eu trabalhava como roteirista, eu fazia roteiros de vídeo. E na hora que a gente faz roteiro de treinamento, a gente tem um objetivo
de trazer algum conhecimento para quem está sendo treinado. Na época eram treinamentos, né? Hoje em dia a gente não usa muito essa palavra treinamento para quando a gente faz uma ação assim de aprendizagem. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em aprendizagem para adultos, e eu comecei a estudar. Então, eu estudei psicologia, estudei neurociência, então eu gosto de estudar tudo relacionado à aprendizagem. Então, me interesso muito por esses temas. E eu gosto muito também de saber o que as pessoas querem, né? Porque, assim, vamos abrir aqui falando um pouquinho do que vocês. Eu trouxe perguntas e eu vou botar alternativas aqui para vocês projetarem. Eu vou contar com meus parceiros aqui, Jefferson e Tiago, para lerem para mim as respostas e eu poder direcionar, tá? Bom, vou começar projetando aqui minha tela. Tá em tela cheia, pessoal? Ainda não. Tá em modo, só colocar em modo apresentação. Eu coloquei, mas ele entrou ou não? Ainda não. Eu acho que eu sei por Entra. quê. Provavelmente você tá com duas telas, não é? Será? E aí existe uma tela que você precisa, em vez de estender, coloca duplicar. Ah, tá, duplicar. Peraí, deixa eu botar no Isso, F. duplicar, exato. Ok, vamos lá. Foi? Não, ainda não. Paty, se você quiser me passar aqui pelo nosso Teams e eu tento projetar aqui também. Inclusive eu te promovi, Thiago, a painelista. Ah, não tá. Poxa, que estranho. Eu botei aqui duplicar e não tá. É, ele tinha ido, né? Ele tá saindo do. Ele tá. Peraí. Vou passar para você, Ti. Bom, aí eu tento aqui, vamos ver se. Às vezes alguma configuração do Note, não sei. Ah, até vai ser melhor, porque eu vou conseguir ver também as. Uhum. Tô anexando no e-mail para você, que é mais rápido para mim, tá? Tá bom. Ele não tá indo por causa do tamanho, Ti. Ai, quer jogar na rede? Quer jogar em alguma pastinha na rede? Me ajuda a projetar, vai, deixa eu projetar. Me ajuda aqui, vai. Eu tô dando um share screen. Será que se eu compartilhar Tá. a tela, ele vai? A gente pode testar. É, tela inteira, né? Uhum. Hum, Você tá indo pela janela? Eu tava indo pela janela. É, tenta a tela inteira, acho que vai. Tá bom. Aí eu agradeço a paciência das pessoas, né? Que estão. E agora? Opa, agora foi. Maravilha. Então, vamos lá, muito bom. pessoal. Vocês estão me vendo também ou só a tela? Só para eu saber.
Se eu posso coçar o olho. Pode Estamos te coçar o vendo. olho assim que a gente tá te vendo. Tá bom. Vamos lá. Então, pessoal, assim, o tema de aprender a aprender, eu acho, assim, é tão interessante quando as pessoas falam que é uma habilidade para o futuro e aparece naqueles relatórios do Fórum Econômico Mundial de, essa é uma habilidade que vai precisar no futuro. Na verdade, é a habilidade da humanidade, né? A gente só está aqui porque a gente aprende a aprender. Mas, assim, com o tempo e com um olhar mais aprofundado até da academia, a gente, muitas pessoas estudando esse tema e cada vez mais gente interessado em, agora a ciência também olhando, por meio da neurociência olhando para esse tema, eu vejo que a gente tem, é uma conversa que rende bons insights aqui e a gente pode aproveitar para a nossa vida, tá? Então, eu vou começar para eu poder conhecer vocês um pouco mais. Quero saber por que você veio para esse encontro. Alternativa A, aprender a aprender é o meu lema. Alternativa B, sou da área de educação. Alternativa C, quero melhorar minha forma de aprender. Aí eu vou contar com meus sidekicks aí para falar, porque eu não estou vendo nada, gente. O que Boa. aparece aí? Podem escrever no chat, gente. Alternativa A, É, B isso, ou isso. C. Escrevam no chat, A, B ou C. Só para eu conhecer mais vocês e poder direcionar aqui para os interesses do que vocês estão. Quem veio aqui para melhorar a forma de aprender, quem é da área de educação, quem sempre gostou de aprender a aprender. Ó, o meu xará Thiago de Moura colocou a minha é a C. Ele quer melhorar a forma de aprender. Boa, O Guilherme é A. Aprender a aprender é o lema dele. legal. Lucélia também foi no C. Melhorar a forma de aprender. A Georgia, alternativa A e C. Olha, eu vou ser sincero com vocês, para mim são as três, tá? É A, B, C. Joia. O Murilo colocou B, ele é da área de educação, Ah, parceiro que nosso legal, aí, Murilo. pai. Boa, legal. Então tá. Posso seguir aqui ou tem mais alguém respondendo? Por enquanto são essas, Tá Paty. bom, vamos lá. Engraçado, né? Eu vejo que uma coisa, uma resposta não exclui a outra, né? Então, mesmo quem gosta de aprender a aprender, quer melhorar a forma de aprender. Isso é para sempre, né? E aí eu vou trazer uma provocação para vocês, que é para ajudar a gente nessa nossa reflexão. E podem colocar no chat aí que poucas palavras, não precisa responder nada complicado, não. Uma palavra só já é suficiente. Como que eu me sinto quando eu cometo uma falha? Primeira palavra que veio. Se você quiser dar mais de uma resposta, também pode. Ó, enquanto a gente aguarda as respostas chegarem, eu particularmente sinto muita ansiedade, assim, né? Quando a gente comete uma falha assim, então vem aquele friozinho na barriga, o que que vai acontecer depois? A Georgia compartilhou aqui que é frustração também, né? Frustração, sim. Assim, quando você fala da ansiedade, não é algo gostoso, né? É isso que a gente está falando aqui, né? Exato. O Thiago também colocou que fica frustrado com um sentimento Uhum. de impotência. Sim, perfeito. É bem comum esse sentimento. Vamos ver o que chega aqui. Mas acho que esses dois comentários sintetizam bem, né, Paty? Aquela primeira sensação quando você erra e as expectativas que você tinha em determinado trabalho ou aprendizado, enfim. E você sabe que, assim, por que eu estou trazendo essa conversa aqui sobre falha, né? Aqui na verdade, é para a gente trabalhar a nossa maneira de se relacionar com a falha, tá? Essa é a minha proposta aqui nessa conversa. Então, eu trouxe aqui uma frase do Satya Nadella, que ele é o presidente da Microsoft já há muitos anos,
E lá dentro da Microsoft, ele fala muito sobre inovação, né? Eles têm uma cultura de inovar, é uma empresa que sempre buscou inovar. E aí ele fala que você não pode olhar cada falha como uma falha. Tem que mudar o olhar. Então, você tem que olhar as falhas como oportunidade de aprendizado. É fácil fazer isso? Não é. O que ele está propondo aqui? É uma maneira diferente de olhar para as nossas próprias falhas. Então, eu falhei, eu errei, eu tropecei, eu não olhar para isso, mas eu olhar para, tá, mas a partir daqui, o que eu aprendi com essa falha? O que ela me mostrou, né? E ele fala muito isso no caminho de pessoas que estão buscando inovação, elas têm que olhar com mais naturalidade para a falha. E o que a gente, como aprendizes, né, o que a gente pode aprender com isso? É que se eu olhar uma falha de uma forma menos de pensar que eu sou um fracasso e me sentir frustrada, e olhar mais assim, tá, mas qual é o meu próximo degrau? Falhei aqui, mas qual é o meu próximo degrau? E o Satya Nadella, não por acaso, ele usava esse livro aqui como livro de cabeceira, que foi daí que ele tirou essa ideia de mudar a maneira de olhar para as falhas. O que esse livro fala? A professora Carol Dweck, ela é uma psicóloga, e a ideia do livro é bem simples, tá? Quem quiser ler o livro pode ler também, mas é uma ideia simples, ela não é uma ideia complicada. Ela fala que existem duas formas, né, de você construir uma mentalidade. Então, ela fala de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Ela fala que algumas pessoas têm a mentalidade de crescimento, elas acreditam que podem estudar e aprender qualquer coisa e elas podem superar uma dificuldade por meio do aprendizado, elas não se importam muito em errar, né? Então, elas realmente olham para um desafio e gostam do desafio, e falam, pô, que legal esse desafio. E elas olham realmente para a falha de um jeito muito mais generoso, né? Eu falo assim, poxa, eu estou nesse esforço aqui, se eu falhar, faz parte do jogo. E pessoas com mentalidade fixa, elas tendem a ser um pouco mais rígidas no sentido de eu não me coloco em tantos desafios, eu evito levantar a mão para dar resposta, eu evito me colocar num lugar em que eu sou desafiada, em que meus conhecimentos são testados. E essas pessoas, normalmente, elas não acreditam, elas acreditam muito assim, o que eu aprendi, eu já sei, não vou aprender nada de novo. E, assim, o que eu estou descrevendo aqui é algo muito simples e, pelo o próprio livro, a ideia é simples, ela não é nada complicada. O que a professora Carol fala, que é o que nos interessa, é como é que eu desenvolvo essa mentalidade, né, de crescimento em mim, nos meus filhos, né? Como é que eu apoio o meu time, pessoas que trabalham comigo, meus colegas, né? Mas, sobretudo, eu começar a ter uma mentalidade mais olhar para o que eu posso aprender com o que eu estou com a minha jornada. Ela fez uma pesquisa com grupos de adolescentes e percebeu que, conforme ela ia passando desafios complexos para esses adolescentes, ela começava numa escala de um desafio simples para um desafio cada vez mais difícil, os grupos de adolescentes eles iam cumprindo com os desafios e para um grupo ela falava assim, nossa, que legal que vocês conseguiram fazer isso aqui. Que bom, que eu gostei de ver a estratégia que vocês construíram para conseguir cumprir com esse desafio. E para um outro grupo, o elogio era diferente, era um elogio assim, nossa, como você é inteligente, nossa, como você mostrou competência fazendo isso. E ela começou a perceber que os grupos que recebiam esse elogio de como você é inteligente, eles tendiam a ter mais medo de errar, eles tendiam a desistir, porque eles já tinham recebido um elogio de que eles eram inteligentes. Então, se eles não conseguirem cumprir com o desafio, eles vão ser o quê? O contrário de inteligentes, né? Então, essa crença acabava dominando esse grupo, enquanto o grupo que recebia um elogio baseado no esforço deles, né, na estratégia que eles montaram, no tempo que eles se dedicaram para fazer, esse grupo ele desenvolveu a característica de conseguir perseverar. A partir daí, ela percebeu que a gente precisa olhar mais para os nossos processos.
É claro que a gente está numa sociedade, gente, que valoriza muito o resultado. E eu não estou dizendo que isso é ruim, não estou assim fazendo um juízo de valor para isso, mas o que, que isso acaba gerando na gente, né? A gente se sente frustrado, a gente se sente fracassado quando erra. E o trabalho que a gente tem que fazer com a gente, e aí, ok, a gente pode recorrer a uma terapia para trabalhar isso, mas é a gente ter uma atenção para o que a gente sente quando erra e olhar e realmente mudar a maneira de pensar, olhar para o erro e falar, tá, mas o que, que eu aprendi com isso? Para onde que eu vou aqui? Né? Acho que até o Thomas Edison, ele tinha uma frase muito interessante, depois vocês podem procurar a frase do jeito que ela é, mas mais ou menos ela diz o seguinte, ele estava tentando criar a lâmpada elétrica e ele tinha errado muitas vezes, ele tinha quebrado muitas lâmpadas, ele tinha queimado muitas lâmpadas, e ele não desistiu. E em vez dele olhar e para as lâmpadas que ele queimou e que ele não conseguiu acender, ele pensava que cada vez ele estava mais perto de descobrir a lâmpada perfeita, né? A lâmpada correta. Então, ele olhava o contrário. E essa maneira de enxergar é a maneira da mentalidade de crescimento. Eu falo assim: eu fiz isso aqui errado, mas eu estou num processo, estou num esforço de descoberta e de aprendizado, né? E isso vale para quando a gente tem equipes com a gente, quando a gente trabalha com times, da gente olhar e encorajar as pessoas a não verem o desafio como algo que vai te testar e te desafiar e mostrar a sua ignorância. Não, a gente olhar para o desafio e falar, olha, que legal, vou aprender alguma coisa com isso. Né? E por que isso é importante? Quando a gente olha num cenário que muda o tempo todo, a gente está vendo aí a presença muito forte da IA em muitas áreas, e a necessidade de quem entra no mercado de trabalho hoje, qualquer pessoa que entra no mercado de trabalho, com qualquer idade, se você tiver em qualquer idade já tiver no mercado, você vai ter que aprender a usar IA, por exemplo. Ou vai ter que aprender, sabe, conhecer um aplicativo novo que surgiu, uma técnica nova de fazer algo. Apareceu um modelo de negócio novo que você vê, pô, tá crescendo. Quem lembra, né, quando surgiu o Uber, por exemplo, é uma coisa que hoje para a gente é tão comum, mas poxa, quando surgiu as pessoas ficaram, né, vou instalar o aplicativo, vou usar, será que vai dar certo isso? E aí você olhar para um cenário que tem tantas possibilidades se abrindo constantemente, isso tem um impacto, tá, gente? Isso tem um impacto para nós todos e para quem está interessado em desenvolver uma carreira. Quem está, por exemplo, ou saindo de uma faculdade, ou se preparando para fazendo um curso preparatório, né, um curso técnico, as próprias empresas, dentro das empresas, quem trabalha com educação corporativa está vendo isso. Então, esse cenário super que muda muito rápido, né? Eu até brinco aqui, não sei se eu sempre falo assim, quando eu faço a piada, às vezes as pessoas mais jovens não sabem o que é isso, né? Que as pessoas às vezes construíram, eu conheço muita gente que construiu armário embutido e tinha gaveta para CD player, que é uma coisa que não existe mais. Então, assim, num curto período de tempo aí, de 30 anos, uma tecnologia surgiu e desapareceu. Então, assim, 30 anos é pouco tempo. E hoje, tudo é muito mais rápido. Então, assim, hoje, daqui a pouco não vai mais ter o Spotify, né? Tem alguém falando que o Spotify está indo embora, que agora é outra tecnologia. Então, se a gente olhar e falar assim, tudo muda, né? O que permanece? O que a gente pode fazer, né? Então, quando a gente fala em futuro de carreira, quando a gente fala de qualquer profissão, o foco é sempre nas habilidades. E aí vamos para a pergunta que essa é simples, isso é fácil. O que eu faço para conquistar ou aprimorar habilidades? Uma palavra. Essa tá fácil aqui, hein? Vamos lá. Tiago, não vale soprar para o Lá. pessoal. Não vou Hã? soprar. Não vou sobrar. Vai, ó, escreve aí no chat, qualquer pessoa, escreve no chat. Pode chutar, gente. Lembra que eu falei que pode errar? Não tem problema. Não se sintam fracassados. Olha, Georgia colocou aqui aprender. Aê, Georgia! Você salvou todo mundo. Vai, você já deu a resposta. Muito bem. Olha, Então, O Thiago Thiago. assim, também
aprender. Aprender, é isso aí. Jorge, vai ganhar uma reação aqui para você, ó. Pronto. Gente, Boa. assim, não tem escapatória, entendeu? É aprender ou aprender, é o que a gente tem que fazer. E aí eu trouxe uma frase que eu adoro e de um senhor aqui, um cara que é um genial, chamado Alvin Toffler. Ele é as pessoas chamam de futurista, né? Ele é um filósofo, era um filósofo, que ele já é falecido. Ele era um filósofo e ele pensava muito, ele fazia muitas previsões de futuro. E ele escreveu essa frase, ele fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não será porque ele escreveu isso no século XX, né? Então, não é aquele que sabe ler ou escrever, mas aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender. E é isso, a gente precisa hoje ter um olhar, né, para uma sobrevivência nossa como ser humano. Aqui eu até falo de profissões e carreira, mas assim, é para a gente viver, conviver, ser mais feliz, né? Assim, aprender algo que mexe com a nossa autoestima, que estimula nosso intelecto, que faz a gente conhecer pessoas. Então, assim, o aprendizado ele tem uma série de benefícios e a gente nessa olhar assim, essa frase aqui da Avril Beckford, né, ela fala que a gente precisa adaptar algumas habilidades para o futuro ou aprender novas. Temos essas duas opções: adaptar algumas ou aprender novas. E aí eu venho para uma outra pergunta, né? Que formas existem para uma pessoa aprender, tá? Eu vou começar a falar aqui, mas se vocês quiserem ir escrevendo no chat, aí os meninos podem me interromper e falar o que vocês escreveram. A gente pode aprender conversando, né? Então, os construtivistas, eles trazem construtivistas e socio-interacionistas, que são teólogos da aprendizagem, eles diziam que uma parte do aprendizado, ela só se torna consistente no nosso ser, e eu até falo, eu não uso mais só a palavra mente, né? A gente aprende com o nosso ser integral. Quando a gente troca, quando a gente complementa um pensamento de outra pessoa, então o diálogo é uma ferramenta muito poderosa para o aprendizado. Tem também o professor em sala de aula? Tem também, é uma forma de aprender. E tem os bons professores, né, que a gente lembra, que às vezes trazem para nós analogias, né? A gente hoje vê que existe uma ciência, que é a neurociência, que ela traz para nós uma compreensão de o que muitos teóricos da aprendizagem, né, falavam, de como a gente aprende, como que o nosso cérebro ele aprende por às vezes ele vai pegar algo que ele já conhece e vai relacionar com algo novo. Então, quando a gente aprende uma coisa totalmente nova, uma língua nova, a gente vai relacionar com a língua que é a nossa língua mãe. Então, a gente faz analogias para aquilo, né? Ou se a gente vai aprender uma forma de usar um instrumento, né? E a gente precisa praticar. Então, a prática é uma forma de aprender, né? Quem nunca, eu pelo menos vou falar como eu gosto de aprender. Eu gosto de ler, depois eu faço o podcast no Notebook LM, que é uma ferramenta gratuita que você sobe um arquivo e ele cria um podcast. Eu gosto de escutar, porque eu pego muito transporte, eu escuto, e depois eu chamo alguém que trabalha comigo para eu ensinar, porque ensinar é uma forma de você consolidar, porque é uma forma ativa, né? Então, são formas ativas de aprendizado, é quando a gente põe, quem trabalha com educação, quem é professor, você coloca o seu grupo de pessoas que estão estudando, de aprendizes, para trocar entre si, para refletir, né? Então, acontece a reflexão, a troca e a maneira ativa em que eu estou ensinando, aí eu realmente consolido o meu aprendizado. Que colocaram aí, pessoal? Alguém colocou alguma coisa no chat? Eu não sei. Ainda Não, tudo não, bem. Paty. O Thiago Mas ele tinha comentado uma coisa que acho que se correlaciona aqui também, que é a constância no processo de perfeito, aprendizagem, né? perfeito. Porque antes, algumas pessoas tinham uma cultura de tipo, vou
me formar no ensino médio, vou fazer uma faculdade, acabou, não preciso estudar mais. E no conceito de lifelong learning, a gente está aprendendo todos os dias e adquirindo repertório com N informações, não só as que a gente trabalha, né, profissionalmente, mas Sim, as artes, livros. Acho que vale sim. você comentar um pouquinho sobre isso, Paty. Sim, vamos lá. A gente relacionar áreas diferentes do conhecimento, né? A gente ter curiosidade, nunca perder essa curiosidade, né? Se você vê pessoas que têm curiosidade, a impressão que eu tenho é que elas vivem mais e vivem mais felizes, né? Porque elas se interessam de verdadeiramente e vão buscar. E hoje em dia a gente muita disponibilidade para buscar, né? A gente tem uma facilidade. Quando eu era mais jovem, eu não tinha tanto acesso a isso, né? Mas eu vejo também que tem um papel também que eu queria falar um pouco, que é da emoção, né? Como que a emoção também ajuda a gente a aprender. Como que a gente estando mais feliz, mais animado, tem coisas que ajudam, né? Tem até alguns mandamentos da neuroeducação que falam isso, né? Quem trabalha com alunos em sala de aula sabe que o estresse não é benéfico, né? E um estresse exagerado ele não é benéfico. A tristeza ela não é boa, nada disso ajuda a aprender. O que, que ajuda a aprender? Emoções positivas, memórias boas que você traz junto com aquele aprendizado. Você ir para um lugar diferente, né? Quantas vezes quando eu falo que a emoção ela é importante, porque às vezes você se lembra de um evento porque ele está relacionado à emoção que você sentiu. E a gente, como aprendiz, pode proporcionar isso para nós mesmos, né? Saber se observar, se conhecer e saber qual é a condição, a melhor condição, né? Não adianta se matar de estudar, a gente vai falar um pouco disso, né? Se matar de estudar é fazer muitas horas em cima de um material. Às vezes é bom você fazer uns intervalos, às vezes é bom você escolher momentos adequados, é você aproveitar que você está em grupo, né? Descobrir comunidades que gostam das mesmas coisas que você e escutar o que essas pessoas têm para dizer. Quer falar alguma coisa, Ti? Ah, Paty, acho que você foi no cerne da questão, né? Quando a gente fala de lifelong learning, toda a troca que a gente tem com o outro é um momento de aprendizado, uma leitura que a gente fez de um conteúdo que parece não ter nada a ver com o nosso dia a dia no trabalho, pode estimular criatividade, por exemplo, inovação. E eu estou ansioso que você vai chegar numa parte que acho que vai interessar bastante aqui para os alunos, que são essas dicas da neurociência que são bem práticas e tangíveis de como a gente pode reter, absorver mais conteúdo, e algumas coisas são tão práticas assim, vou me segurar para não dar spoiler e deixar você seguir na apresentação, mas acho que vai simplificar bastante a vida de todo mundo aqui. Legal. Vamos lá, então. Mas antes eu quero contar uma história. Quem assistiu Frozen aí? Responde sim ou não, aí no chat. Quem não assistiu, é melhor pode ficar com vergonha, eu deixo também, mas responde se assistiu ou não, porque aí eu posso contar a história. Uma galera aqui já, o Todo Thiago, mundo o assistiu. Luan, a Georgia, É a isso aí. Daniele. Quem tem filho assistiu mais que uma vez, né? Eu tenho certeza. Eu assisti, sei lá, 500 vezes com um filho pequeno. Eu vou contar uma história para ilustrar bem isso que foi comentado, de que as pessoas acham que, estudei, fiz aqui meu curso, agora estou livre, agora eu não preciso mais. Aquela ilusão que a gente tem quando a gente é estudante numa escola convencional e acha que, putz, não vejo a hora de sair daqui. Mal sabem os estudantes, né, de escola de ensino médio, que o melhor momento ali é quando você está estudando. Essa história ela reflete bem isso, né? E ela fala um pouco daquilo que a gente falou de buscar novas habilidades ou conhecer coisas novas ou melhorar o que eu já tenho. A equipe que estava desenhando, que era uma equipe de animação lá da Disney, eles estavam com problemas criativos, tá? Eles não estavam conseguindo chegar num bom formato da história para começar a trabalhar mesmo e fazer a animação dar certo. Então, eles começaram, porque essa história, do jeito que ela tá, ela não começou assim. Eles se inspiraram num conto do escritor Hans Christian Andersen, que chamava A Rainha do Gelo.
E aí eles pensaram assim, vamos fazer uma rainha má, rainha do gelo, e uma menina no vilarejo. E aí eles falaram assim, mas essa história não vai ficar legal, não gostaram. Então o time não gostou, o diretor criativo não curtiu. Aí continuou vindo ideias, né? Então vamos fazer uma outra ideia. E se a gente fizesse duas jovens rivais, uma boa e uma má? E o pessoal falou, mas isso aí é muito chato, né? Pessoa, né? Muito maniqueísta, uma boa e uma má. O que, que a gente não tá legal? E essa história, sem brincadeira, eles ficaram 2 anos sem conseguir começar a fazer o filme. Até que alguém teve uma ideia e falou assim: vamos chamar alguém que não estava aqui com a gente antes para trazer uma ideia diferente. E aí trouxeram uma escritora de livros infantis e ela nunca tinha feito roteiro para filme, ela tinha escrito livros e ela falou assim: tá, eu topo ajudar no roteiro. E aí ela já trouxe uma ideia um pouco diferente. Ela falou: olha, acho que a gente podia falar de uma história sobre irmãs, né? Porque tem os conflitos entre as irmãs, tem o relacionamento. Vamos trazer isso. Ela trouxe isso. E aí eles pediram: olha, então escreve o roteiro. Começa que ela não era roteirista, ela era uma escritora de livros. Então ela teve que se esticar e ganhar essa musculatura e aprender como que ela iria fazer o roteiro. Quando ela fez o roteiro, o pessoal do estúdio gostou tanto que falou para ela assim: você não quer fazer a direção junto com o outro diretor? Você faz a co-direção, você não vai dirigir sozinha. Então você vai estar apoiada com alguém aqui que sabe, que já sabe fazer. Ela falou: mas eu nunca fiz isso. Isso eu nunca fiz. Não, mas você vai conseguir. Aí ela fez um trabalho de um esforço, né? De aprender uma nova habilidade, como que eu vou dirigir, e isso foi tão bem sucedido, o nome dela é Jennifer Lee, que ela acabou sendo convidada para ser diretora-chefe dos estúdios de animação Disney. Então, ela teve uma projeção de carreira porque ela se colocou nesse lugar de, tá, vamos lá. Ela era uma escritora de livro infantil e na jornada de desenvolver o filme, ela teve que aprender várias coisas e acabou virando algo que ela nem imaginava no começo dessa jornada que ela iria ser, né? E aí eu pergunto para vocês, se você olhar para você hoje, né? Já pensou, você está numa situação dessa, no trabalho, e aparece uma coisa nova ali, uma tecnologia nova, um sistema novo, ou você viu algo que sim, putz, isso aqui pode ser um bom caminho para minha carreira. Você já se viu nesses desafios hoje? Qual é o seu maior desafio? Adaptar as habilidades que você já tem para algo do futuro que pode ser muito mais bacana para você, ou aprender algo novo do zero, totalmente diferente do que você sabe hoje. Qual é o seu maior desafio que você está vivendo hoje? Vamos ver quem responde aí. Vamos ver. A ou B? Ó, Lucélia B, o Luan também B, a Georgia A, o Thiago A para empatar tudo, Daniele A para virar pro A. E você, Thiago, fala aí o seu. Olha, eu acho que o A. Também. O A. Então, os dois são desafiadores, né? E a gente pode falar um pouco disso. Se vocês entrarem, eu não coloquei o slide aqui, mas se vocês entrarem num site que é WEF, que é do Fórum Econômico Mundial, ele sempre traz, ou se vocês derem um Google aí, de pedir as habilidades de 2030, ele sempre edita as habilidades do futuro, né? Então é legal para a gente conhecer e acompanhar o que está caindo, o que está subindo em termos de habilidade. Mas o que eu queria convidar vocês aqui? Agora a gente vai falar um pouquinho de dicas da neurociência, né? E até eu convido o Tiago também, que ele tem uma especialização em neurociência. Eu fiz uma especialização, mas o Tiago fez pós-graduação também. Então, como que a ciência pode ajudar a gente a aprender? E aqui eu vou falar do ponto de vista de quem aprende, tá? Tem muitas dicas de neuroeducação, de como você planejar uma aula, eu posso até falar um pouco disso, mas aqui eu estou me colocando no lugar de quem veio para
aprender mesmo, como é que eu aprendo a aprender, né? E a ciência, ela está evoluindo muito nisso hoje. E é algo, assim, relativamente recente, ali da década de 60, 70, que está agora cada vez sendo mais divulgado. Então, assim, as pessoas tendem a achar que com a idade a gente tem mais dificuldade de aprender. O que é real aí nisso? É fato que o nosso HD fica mais cheio, a gente tem mais. As crianças, elas processam mais rápido o aprendizado, porque isso é da sobrevivência do ser humano ali em estágio de desenvolvimento. Mas o nosso cérebro está sempre preparado para aprender em qualquer estágio da nossa vida. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, quem é jovem, quem está com 20, 30 anos, tem que continuar aprendendo. Quem está com 40, 50, tem que continuar aprendendo. Quem está com 60, tem que continuar aprendendo. Isso tem que ser intencional da nossa parte, como aprendiz. Por quê? Quando a gente expõe o nosso cérebro a estímulos diferentes, repetidos, a gente, de fato, modela, tem até o termo para isso, que é a neuroplasticidade. Então, a gente aprender algo novo, a gente transforma a própria forma do cérebro, né? O exemplo que eu gosto muito de dar, que o Siddhartha Ribeiro dá, é sobre como se fosse um rio. Se você traz um rio muito caudaloso, né, quando ele está muito cheio, ele vai cavar aquilo com profundidade. Quando o rio seca, aquele caminho já está feito. Na hora que vier água de novo, ela vai caminhar por aquele caminho. É isso que acontece com as nossas conexões neurais. Então, quando a gente está aprendendo algo, eu acho muito legal você visualizar que o seu cérebro está se modelando, né? E quando eu falo aprender, é aprender de verdade, é algo novo, assim, vou aprender, vou aprender a andar de patins, vou aprender uma língua nova, vou aprender a usar um sistema novo, quero aprender a fazer, como a gente tem um trabalho lá na Núcleo Associação do Ser Mais Tech, que a gente ensina linguagem de programação, né, por exemplo, Python, a gente está fazendo um curso agora, uma formação em Java, em back-end Java. Então, também não adianta você ir lá aprender e não usar. E quando eu falo de aprender e fazer esse rio acontecer e marcar o nosso cérebro, e modelar o nosso cérebro, é aprender e aquilo se consolidar, né, você fazer uma consolidação desse seu aprendizado, né? Trabalhar essa reestruturação das conexões neurais. Então, é muito legal saber que a gente pode fazer com o nosso cérebro o que a gente quiser, né? Aquilo que a gente faz repetidamente vai ter um resultado. A gente fala que o cérebro ele é modelável, né? E aí a neuroplasticidade, que eu adoro esse nome, ela dá bem essa visão, ela acontece quando a gente aprende algo novo. Então, os cientistas já identificaram, a gente aprendeu algo novo e começou a usar aquilo, usar essa língua nova, ensinar para alguém, e cada vez o rio vai ficando mais profundo, porque eu vou aprendendo, vou consolidando cada vez mais esse aprendizado. E aí tem, assim, 5 passos para a gente aprender com base no funcionamento do cérebro, tá? Quem trabalha com educação, é legal fazer aulas que envolvam a participação ativa das pessoas que estão na sala, dos aprendizes, dos alunos. Aqui tem uma dica aí para quem programa aula, que eu acho muito legal, que eu aprendi a fazer, que é assim, a gente, às vezes, tem técnicas de aprendizagem ativa que, em vez de eu perguntar para uma sala de aula o que vocês acham, o que vocês acreditam sobre esse tema, eu peço para os alunos conversarem entre si, em duplas. Por quê? Porque eu vou estimular, né, as pessoas mais tímidas a falarem, aí todo mundo vai falar, as pessoas vão, de alguma forma, se expor, e elas vão, de forma ativa, manifestar algo a respeito daquele conteúdo. E isso vai ajudar na cognição dessas pessoas, né? Porque a troca, a colaboração, o diálogo são ferramentas de aprendizado. Então, quando a gente está aprendendo algo, a gente tem que se colocar numa função ativa, tá? O que é isso, gente? Pega um papel e anota, sabe? Depois que você anotou, terminou de estudar, lê aquilo. Chama alguém e conta.
escuta um podcast sobre esse tema, procura um texto sobre isso, né? Então, você ter algum tipo de participação ativa que não seja apenas ler, tá? Quando a gente está estudando. Utilizar os múltiplos sentidos entram aí também. Então, a gente, quando incorpora outros sentidos e fala assim, cara, eu vou assistir um filme sobre esse tema, sabe? Estou aqui estudando a Segunda Guerra Mundial, vamos assistir, vamos escolher uns filmes aqui, além de eu ler, vou escolher um podcast também. Então, tenta multiplicar o que você está usando. Correção de modelos mentais nada mais é do que usar o erro como ferramenta. Lembra que a gente falou lá no início da falha? Se a gente tirar a falha do lugar do fracasso e a gente usar a falha como ferramenta, ela passa a ser uma ferramenta poderosa de aprendizado. Então, assim, se eu identifico um erro e eu corrijo, aquilo fica mais consistente na minha memória, porque eu corrigi um erro, tá? Os professores podem usar isso e o feedback é uma ferramenta poderosa também, né, para a gente trabalhar quando a gente é professor. E o envolvimento emocional é super importante. Então, motivar uma pessoa a aprender algo, ou você se motivar a aprender algo, e colocar elementos emocionais para isso, né? Faz um quadro de visualização, coloca a emoção em cima daquilo que você está querendo fazer, sabe? Procura usar a seu favor e só vale a pena estudar quando você está bem. Não adianta você estudar só porque você precisa e você não está bem. Se cria esse ambiente para estudar, um ambiente favorável. E o mais importante, que é o quinto, e que cada vez mais o professor que me deu aula de neurociência de aprendizagem, ele fala que se ele fosse dar um conselho, é dormir. Que é um conselho para você aprender melhor, vai dormir. Porque no sono é que a gente faz esse trabalho de crescer novas células, que se chama neurogênese, tá? Então, e aí exercícios físicos, né? Manter uma atividade saudável, se alimentar bem, tudo isso é super importante quando a gente fala em aprendizado. Outra coisa importante, muita gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que é a multitarefa, mas ela gera um cansaço, tá? Ela gera cansaço, ela não é de verdade multitarefa, ela não existe, tá? Essa história não existe. Ela tem um custo cognitivo porque é o cérebro ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. E isso cansa, né? Você está fazendo uma coisa aqui, responde aqui, toca o telefone enquanto você está lendo, fala com alguém, resolve outra coisa. Tem pessoas que têm hábito de fazer isso, mas isso não é uma competência, é só uma forma de você se cansar mais. E dica final aqui, repetição em prazos, né? Quando você vai estudar algo, você está precisando estudar para o vestibular ou para fazer uma prova, ou você precisa se preparar para uma apresentação, trabalhe repetição, repita aquele estudo até você perceber que ele está se consolidando. Busque dar intervalos, não faz a coisa, sempre trabalhe com intervalos curtos, aí aqui tem as dicas, tá? Então, assim, a repetição, ela ajuda eu a fazer o rio, aquele rio que cava o buraco na terra, né? Então, eu recruto mais sistemas nervosos e eles vão se consolidando, fazendo uma iluminação, né? Quando a gente vê aquelas imagens do cérebro, fica iluminado, tá? Vamos trabalhar com intervalos curtos. Eu, particularmente, já percebi que eu preciso de intervalos curtos. Eu não consigo, minha capacidade de ter uma qualidade de atenção, ela depende de um tempo curto. Você precisa se conhecer e descobrir o seu tempo. Então, eu consigo prestar uma atenção de qualidade em 20 minutos, eu vou estudar 20 minutos, vou fazer um intervalo, depois eu estudo mais 20 minutos. Revisar o assunto anterior, que você estudou no dia anterior, e você revisa nesse dia, isso te ajuda, tá? Fazer revisão antes de começar um novo estudo. E descansar, precisa ter período de descanso, não podemos abrir mão do descanso, tá? Agora eu vou entrar numa conversa que eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, quem puder. Ti, alguma pergunta, algum comentário?
Olha, o Luan aqui trouxe que gosta tá do tema anterior, tá? Ele falou que gosta muito de Java. A gente vai dar a dica de uma plataforma que tem um curso sensacional de Java, Luan, então fique até o final para você não perder essa oportunidade, tá? Legal. Legal, Luan. A gente, poxa, tem uma escola super bacana aí de tecnologia que é gratuita, tá? E eu vou falar mais no final. Então, peguem papel e caneta. A gente vai fazer um exercício agora que é super importante para a nossa capacidade de aprendizado, que é o quê? A gente valorizar aquilo que a gente já sabe fazer. Então, quando a gente olha para a nossa história e valoriza o que a gente já tem, o que a gente já sabe, a gente também dá uma informação para o nosso cérebro. A gente está contando para o nosso cérebro que a gente é um sucesso, né? Que a gente é bem sucedido no aprendizado, né? Então, eu sou capaz de aprender mais coisas porque eu já aprendi isso, eu já sei fazer algumas coisas. Então, eu sou capaz de aprender mais coisas. A gente está dando uma informação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para o que a gente já sabe, porque isso nos ajuda a saber o que mais a gente precisa saber, tá? Então, assim, é um olhar bem até que nos ajuda a contar a nossa história profissional, para quem está nesse momento aí de reestruturar a carreira, aprender a fazer algo novo. A gente fazer esse trabalho de autoconhecimento das nossas habilidades é super importante quando a gente está na frente de um entrevistador, por exemplo, né? Fazendo uma entrevista de emprego, contando a nossa história para alguém. Então, vamos lá. A gente vai buscar conhecer nossas habilidades. Então, lembrem de algum evento, de alguma história na vida de vocês, que você teve um sentimento de ter realizado algo muito bem feito, tá? Isso não precisa ser algo de uma coisa de trabalho, não precisa ter acontecido no trabalho. Pode ter acontecido na igreja, por exemplo, alguma coisa que você fez na igreja, alguma coisa que você fez na escola quando você era criança ou adolescente, um trabalho voluntário que você faça, em algum evento esportivo que você participe, tá? Ou alguma história de família, né? Alguma coisa que aconteceu na casa da sua avó, por exemplo. Então, lembre dessa história e escreva no papel uma coisa não mais de 4 ou 5 linhas, tá? Vou dar um minutinho aqui em silêncio para vocês escreverem. Não precisa compartilhar, tá, pessoal? Não precisa botar no chat. É para vocês aqui, tá? É para ajudar vocês. É um exercício que ajuda a gente a identificar as nossas habilidades, para a gente saber como a gente vai contar elas para as outras pessoas e entender como que a gente pode nos aprimorar as habilidades que a gente tem para o futuro. Dá um minutinho para vocês. Alguma coisa que você tenha feito que você sente que fez muito bem. Quem estiver acompanhando pelo celular, pode fazer aí no bloco de notas, não tem problema. O importante é a reflexão. Bom, aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para a história e sublinhar o que a gente vê como nossos pontos fortes, tudo que se refere ao que eu fiz de legal nessa história. Então, o que tem de ação minha ou de alguma característica que foi importante minha nessa história que é forte, que é importante. A hora que você identificou ali os seus pontos fortes, vamos tentar transformar em habilidades. Vamos olhar para aquelas qualidades que a gente colocou ali nossas e vamos tentar dar um nome de uma habilidade para ela. Então, se eu, por exemplo, conseguir construir, fazer um trabalho em grupo em que eu dei uma solução, então, quem sabe, né? Aqui eu dei exemplos de habilidades. Então, colaboração, criatividade, comunicação, resolução de problemas. A gente identifica que a gente tem por meio dessas histórias. São essas histórias que vão nos dizer que a gente tem essas habilidades, tá? Bom,
Dito isso, o que a gente vai fazer agora no papel que vocês, espero que vocês estejam com o papel mesmo. Então, eu vou pegar essas habilidades aí que eu identifiquei em mim e vou escrever que eu sou excelente em. Aí você coloca essas habilidades, você lista as suas habilidades. Isso é para você guardar com você, que é quando você for contar a sua história, você vai usar isso. E eu realizo o meu melhor trabalho com. Por que isso aqui é importante? Com pessoas e ambiente, né? Que tipo de ambiente me favorece? Que tipo de pessoa, que tipo de lugar me ajuda? É legal a gente conhecer, a gente saber isso a nosso respeito, tá? Então, quando vocês se conhecem mais, vocês ficam mais aptos a contar a sua história e valorizar pequenos eventos que eventualmente não apareceriam numa entrevista, por exemplo, de trabalho. Eu vou contar uma história aqui que tem a ver com isso, né? Às vezes a gente deixa de lado um hobby, um trabalho voluntário, um curso que a gente fez. Tudo isso são habilidades e são experiências de aprendizado que você teve. Então, a gente aprende fazendo trabalho voluntário, a gente aprende num hobby, a gente aprende quando a gente tem uma experiência profissional numa área, às vezes, diferente da área que você está querendo seguir agora, né? Então, a gente sempre deve contar isso para as pessoas, a gente sempre deve contar. Por que isso é importante, gente? Eu estou falando assim, que às vezes a gente precisa olhar que uma habilidade que a gente tem, às vezes conectada com habilidades de outras que a gente vai aprender, com novos aprendizados, elas dão o match perfeito para uma profissão do futuro, que a gente nem sabe, né, que está por vir aí. Então, aqui tem uma especialista em carreira, e ela fala, né, que muitas coisas estão surgindo, vai ter novas profissões, com coisas que não existiam antes, e a gente precisa olhar para a nossa história com honestidade, e saber que, de repente, a nossa oportunidade tá por aí, tá? Por que eu estou falando isso? Tem uma história muito legal que o Luciano Santos, quem quiser seguir ele no LinkedIn, ele conta essa história. Ele fala que na década de 90, ele estava no tempo que imprimia currículo, tá, gente? Isso aí existiu, é verdade, tá? Não é mentira. As pessoas imprimiam o currículo e levavam em papel para colocar, para levar para a empresa quando estava buscando uma vaga. Ele estava buscando uma vaga de jornalista na Folha de São Paulo. Ele foi lá no centro, na Barão de Limeira, levar o currículo dele junto com um colega. E ele colocou que ele tinha feito um curso de computação na época. E o colega falou: Nossa, nada a ver você colocar isso, porque você não quer ser jornalista? Por que você está botando que você fez um curso de computação? E aí ele foi chamado para entrevista, o Luciano. Ele foi chamado para entrevista e o recrutador que entrevistou ele falou que ele foi chamado porque ele botou o curso de computação no currículo, porque eles estavam iniciando um negócio novo que era o atual UOL, Universo Online UOL, que foi quando a Folha de São Paulo tombou para tudo virar digital, né, e passou a ter um portal de notícias. Então, assim, ele não sabia disso, mas ele botou lá que ele tinha feito esse curso. Então, a gente precisa valorizar o nosso passado e olhar outras oportunidades que estão surgindo para a gente aprender, que isso a gente pode criar uma coisa totalmente diferente, totalmente nova, né? Então, ter essa abertura para valorizar o nosso passado é super importante, porque às vezes há alguma coisa que a gente faz e a gente sabe fazer bem, somado com algo novo que a gente vai aprender, pode ser a coisa perfeita que uma empresa está procurando, tá? Então, assim, eu falo isso para a gente ter quem está buscando trabalho, quem está nesse olhar de carreira, de buscar uma nova carreira, precisa ter essa clareza disso. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas perguntas que são legais a gente ter sempre com a gente quando a gente fala de aprendizado, que é assim, como é que eu busco caminhos para o meu desenvolvimento e eu continuo a aprender sempre, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa sempre se perguntar é assim, quanto tempo faz que eu não faço um curso, tá? E eu acho muito legal porque eu sei que está todo mundo aqui interessado em aprender,
mas é uma boa reflexão para fazer. Poxa, um curso mais aprofundado, de um tema mais legal, né? De um tema que tem mais a ver comigo, que eu estou interessado. Poxa, vou buscar. Hoje em dia tem muita coisa boa gratuita. Vou falar da Núcleo Academy, que é a plataforma da Núcleo Associação, que é 100% gratuita, tem vários cursos interessantes lá para quem gosta de tecnologia e outros que não têm a ver com tecnologia, que tem mais a ver com carreira, com comunicação, com LinkedIn, com outras coisas relatas, né, correlatas, inovação, design, liderança, tem muita coisa legal lá. Então, assim, outra coisa que você tem que se perguntar: quando foi que você ensinou ou aprendeu uma coisa de alguém? Alguém te ensinou alguma coisa, né? E eu falo de ensinar porque realmente faz a diferença, tá? Quem gosta de ensinar, vou ensinar alguém a usar uma ferramenta, você sabe como você fica melhor em sabedor daquele conteúdo, daquela ideia, daquele conhecimento, quando você vai ensinar para alguém. Você é mais desafiado e você parece que recebe aquele aprendizado com muito mais propriedade quando você vai ensinar para alguém. Outra coisa importante, você escolheu uma área de interesse, vamos supor, né? Eu gosto de tecnologia, ou eu gosto de área comercial, eu sou uma pessoa de vendas. Mas eu tenho curiosidade sobre o que acontece fora da minha área? Eu preciso ter. E a gente sabe que uma curiosidade é importante. E às vezes o que acontece fora da minha área, um dia vai ser na minha área também. Né? A gente está vendo hoje esse movimento aí que o Mercado Livre tem um banco, né? Então tem muita coisa acontecendo aí em várias áreas, que áreas diferentes passam a ter uma intersecção. A gente pode se inspirar em áreas diferentes. Eu posso me inspirar na arte, na música, para eu fazer alguma coisa diferente, né? Eu posso olhar para a moda, por exemplo, e aprender alguma coisa com a moda. Eu acompanho as novidades que surgem na minha área ou em outras áreas. Tem que saber o que está acontecendo no mundo? Tem, tá? A gente recebe muitas ideias boas, até ideias de coisas que a gente nem imaginava que poderia gostar, acompanhando novidades em diferentes segmentos. Outra coisa super importante, fora da minha bolha, né, dos meus amigos do Instagram, né, do TikTok, do LinkedIn, ou dos meus amigos da igreja, do meu ambiente, né, que eu frequento, eu converso com pessoas diferentes de mim, que fazem outras coisas. O que essas pessoas estão fazendo? Né? Que ideias elas me trazem? Às vezes é legal você conversar com uma pessoa que é de um outro universo, que vai te falar de coisas que você nem conhece, que você nem imagina. Isso é uma forma de você abrir possibilidades para um aprendizado inesperado que você não, né, poxa, nem imaginava me interessar por isso. E super importante isso para a gente. A gente precisa se apropriar disso. Se eu fosse uma marca, por quais qualidades eu seria reconhecida e que benefícios eu ofereço? Por que isso é importante para a gente que quer aprender a aprender? Porque quando eu olho e falo assim, peraí, deixa eu anotar aqui as minhas qualidades, que benefícios eu ofereço se eu fosse uma marca. Tem alguma coisa que eu seria uma marca melhor, ou eu poderia ser uma marca mais amada, né, mais querida pelos outros? Talvez esteja aí uma oportunidade de aprender alguma coisa que está faltando, tá? E por fim, não mais, não mais antes tarde do que nunca, quais habilidades me fazem diferente das máquinas? Hoje em dia, essa é a grande pergunta, né? O que me faz diferente, né? O que eu tenho para oferecer? Eu tenho sensibilidade, eu tenho empatia, eu tenho resolução de problemas, uma capacidade de diálogo. O que eu tenho para oferecer? É legal a gente saber isso, tá? O que eu tenho que o ChatGPT não faz, né? Então, essa um grande caminho para a gente, para o nosso aprendizado. E, pessoal, aqui fica aí a nossa dica, que nós da Núcleo Associação, a gente está aprimorando o nosso portal, Núcleo Academy. Tiago, se quiser falar alguma coisa, nosso portal, ele vai ter cada vez mais cursos mais introdutórios, mais aprofundados,
sobre tecnologia e inovação. Paty, é só complementar aqui, coloquei o link no chat também. O cadastro é super fácil, só nome, e-mail e cadastrar uma senha. Os cursos do nosso portal, eles são para a formação de um profissional de maneira integral. Então a gente vai ter as hard skills, sim. Então o Thiago trouxe que ele quer se especializar na área de tecnologia, que hoje atua com o ramo de beleza. Tem curso de machine learning lá, de raciocínio lógico, tem muita coisa. O Luan que falou que gosta de Java, mas nós temos cursos de soft skills também, para um desenvolvimento completo da pessoa. Então, tem curso de comunicação assertiva, de como aumentar o alcance do seu LinkedIn. Enfim, são centenas de cursos com uma curadoria muito apurada, com parcerias de escolas de referência. Então, por favor, entrem lá, divulguem, porque a nossa missão é democratizar conhecimento. Pessoal, muito obrigada aí, viu? Não sei se o Jefferson quer falar alguma coisa. Olá, olá, eu Faça. tava aqui. Ah, Pode falar, Patrícia, desculpa. não, eu ia falar que o pessoal que se interessar lá pelo. A gente também abre, periodicamente, a gente abre inscrições para bolsas do Ser Mais Tech. Tiago, eu não sei se a gente tem como falar, mas se a gente já tem alguma turma aberta, mas a gente tem as bolsas de estudo do Ser Mais Tech, que é uma formação mais extensa, tá? Mais completa, que é complementada pelos cursos do portal, tá bom? Então, quem se interessar, as bolsas são gratuitas, a gente pode se inscrever lá, pode acompanhar a nossa divulgação das bolsas. É isso. Bom, perfeito. Bom, Exatamente. antes, Tiago, você quer falar um pouco das bolsas? A gente abre periodicamente essas inscrições. Eu vou colocar aqui meu LinkedIn também, porque a gente sempre quer Ah, aumentar a nossa rede, são conexões que geram valor. E aí fiquem à vontade, caso vocês tenham interesse nesse programa, de me acionar por lá. Devemos abrir vagas em breve e vamos pedir aqui para o Jefferson divulgar para o ecossistema boa, Adjoane. sim. Com certeza. O meu LinkedIn é Patrícia Chagas, viu, gente? Deixa eu botar aqui. Vou colocar o meu Por também. favor, divulguem o LinkedIn de vocês. Enquanto, Podem me adicionar. a Patrícia e o Thiago estão divulgando o LinkedIn deles, pessoal, reajam. Quero saber o que vocês acharam dessa palestra, o que vocês acharam do bate-papo com a Patrícia e com o Thiago. Deixa eu ver a reação de vocês. Vamos lá. Aê, todo mundo comemorando, muito bom. Ah, Que que bom que legal. vocês gostaram, gente. Aí, Patrícia e Thiago, tudo para vocês isso, hein? Ah, Muito gente, bom, obrigada. palmas. Que bacana, E, gente. Que ó, gostoso isso. podem mandar conversa no LinkedIn, manda pergunta, se tiver dúvida, estamos aqui, né, Ti? Exatamente, a Muito gente bom. agradece demais a presença, porque estar hoje aqui, numa véspera de feriado, para falar sobre É, aprendizado, mostra o comprometimento com vocês, então parabéns a todos, tá? obrigada, viu, gente? Que Obrigada legal. mesmo. Pessoal, primeiro de tudo, eu quero agradecer de novo, Patrícia e Thiago, por vocês terem participado do nosso primeiro Conversa com o Especialista de 2026. Então, estão abertas está aberta a temporada de Conversa com o Especialista de 2026 e abrimos com chave de ouro com a Patrícia e com o Thiago da Núclea. Todo mundo já entrou no site da Núclea? Todo mundo já se cadastrou no site da Núclea? Eu acho que sim, né? Todo mundo já provavelmente já fez isso. Se não fez ainda, copia o link. Não esquece de copiar o link e salva no favoritos de vocês para vocês se cadastrarem, tá? Pessoal, uma informação para vocês. Façam também, usem as ferramentas do preparador de entrevistas, por exemplo da plataforma da Fundação Adjoane. Vocês viram quantas dicas e quantas informações bacanas que a Patrícia e o Thiago trouxeram com relação à empregabilidade. Quando a gente fala sobre aprender a aprender, tá certo? Aprender a aprender. Acho que ficou estranho aí, mas tudo bem. Quando a gente fala sobre o aprendizado contínuo, né? Até o Thiago Rossi falou sobre lifelong learning, né? Aprendizagem contínua. A gente fala também sobre a melhoria da nossa empregabilidade. Então, quanto mais vocês aprenderem, quanto mais vocês divulgarem no LinkedIn de vocês, como a Patrícia falou para você falou agora,
mais vocês estarão melhorando a empregabilidade de vocês. E utilizem as ferramentas como preparador de entrevistas para se preparar para entrevistas, ou até mesmo para estudar um pouco mais sobre como que você responde as perguntas no processo seletivo e para colocar em prática o aprendizado de vocês, tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa Páscoa para todo mundo. Boa Páscoa, Patrícia. Boa Páscoa, Tiago. Chat, Obrigada, viu, boa Jefferson? Páscoa. Obrigado, gente. E até a próxima. Tá bem? Valeu, Tchau, gente. Valeu, tchau. gente. Boa Páscoa, bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.